Então a ideia de que o apóstolo é superior ao pastor como líder eclesiástico, isso não existe. No Novo Testamento isso vai passando, vai ficando para trás. Os apóstolos vão passando o seu lugar para os pastores que vão liderar as igrejas. E nós temos aqui, o que é interessante aqui no versículo 23, é que nós aprendemos no 23 como isso é feito. Veja o que diz o texto: promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. O que significa isso? Isso significa, isso pode significar duas coisas. A palavra que aparece aí, promover a eleição, é uma palavra só, traduzida como promover a eleição. Essa palavra tem dois significados. Essa palavra pode significar designar, ou seja, eles designaram presbíteros. Então Paulo e Barnabé teria chegado e dito assim: olha, você, vocês vão ser presbíteros. Pode ser isso. O outro significado é promover a eleição em termos de voto. É a igreja se reunir e votar. Como os apóstolos não conheciam aquelas pessoas muito bem, tudo indica que os apóstolos indicaram as pessoas, mas a igreja votou. Porque a igreja conhecia. E esse, aliás, é o padrão que foi adotado no capítulo 6, quando escolheram os diáconos. Os diáconos foram escolhidos assim, pela eleição da igreja. Então o que nós aprendemos aqui é que quem escolhe os presbíteros é a igreja. Os apóstolos podiam até indicar alguém, mas o processo era realizado por meio de votação. A assembleia reunida observava a pessoa indicada e aprovava ou não. E essa pessoa que era eleita, ou o grupo que era eleito, que era chamado de presbíteros, recebia o nome de presbítero, porque esse nome era adotado na sinagoga, e esse era o padrão que eles adotaram na igreja, um padrão sinagogal. E, além disso, a palavra presbítero significa alguém honorável. Então, eles escolhiam uma pessoa respeitável, uma pessoa que era vista pelos outros como uma pessoa digna, uma pessoa que poderia exercer aquela função porque tinha um caráter reto, de uma reputação ilibada. Então, olhavam para essa pessoa dizia: não, eu aceito ser pastor nessa igreja. E então, a assembleia reunida votava e investia aquela pessoa naquela função. Então esse versículo é crucial para o entendimento da igreja. Ninguém, irmãos, é muito importante saber isso. O meio evangélico no Brasil é uma baderna, porque o meio evangélico brasileiro não conhece a palavra de Deus. Então o que acontece? Alguém acorda cedo e aluga um salão. Eu vou alugar um salão. Aluga um salão, põe uma gravata e compra uma Bíblia. Pronto. Aí ele fala: agora eu sou pastor. Ah, é? Virei pastor hoje cedo. Aluguei um salão, coloquei lá uma placa: Igreja Batista Mundial, bota um nome mundial, alguma coisa, global, universal, sei lá o quê, né? Do fogo sagrado da fé. Pronto, põe lá. Né? Compra uma gravata, né? Bom, qualquer lojinha tem aí, e uma Bíblia. Pronto, agora eu sou pastor. E todo mundo: o pastor. Que pastor nada. Esse homem não tem condição nenhuma de exercer função nenhuma pastoral. Como alguém é investido nessa função? Primeiro surge uma igreja, uma comunidade de discípulos. Surge aquela comunidade por alguma razão. Um missionário pregou o evangelho naquela região. Alguém abriu a porta da sua casa e começou a ensinar a palavra da fé ali na sua casa. Aquele grupo cresceu. Mais pessoas chegaram, ouviram o evangelho e começaram a se converter ali à fé em Jesus. Descobriram o caminho da salvação e disseram: olha, eu quero estar aqui com esses irmãos aqui, reunidos aqui nessa garagem, nessa casa, nesse local. Num certo momento eles dizem: precisamos de um pastor. Não podemos ficar sem um pastor. Precisamos de um pastor. Ah, tem que ser o dono da casa. Não. Ele foi um evangelista apenas aqui, ele é um pregador, ele anunciou a mensagem para nós. Mas ele não é automaticamente o pastor, temos que escolher um pastor. E esse é o processo correto. Aquele pequeno grupo, então, ali de 30, 40, 50 pessoas, vai então orar a Deus e pedir: Senhor, orienta-nos para que nós escolhamos entre nós aqui um pastor, ou 2 pastores, ou 3 pastores. Alguém que seja honorável, alguém que seja um presbítero, alguém digno de respeito, alguém marcado por dignidade, por retidão, por respeitabilidade, alguém respeitoso, respeitável, alguém assim. Então aquela comunidade escolhe essa pessoa sob a orientação do Espírito Santo e por meio do voto. É assim que surge um pastor. Os 5 pastores aqui desta igreja
surgiram assim, desse jeito. E são pastores aqui, nós 5 somos pastores aqui, porque a Assembleia Reunida votou, dizendo, nós queremos que esses homens sejam pastores aqui. A Assembleia se reuniu, orou e votou. E aí nós nos tornamos pastores aqui. Sem isso, nós não poderíamos ser pastores aqui.